Uma reportagem de Aguirre Talento, aqui do UOL, né, para o UOL Prime, revelou que o ministro-chefe da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa, é dono de uma fazenda no interior do estado que formalmente está no nome de uma aliada política dele. A propriedade fica na divisa entre os municípios de Piauí e Itajibá, a aproximadamente 360 quilômetros ao sul de Salvador. A transação não foi registrada no cartório de imóveis do município e não houve pagamento do imposto sobre transmissão de bens imóveis. O preço do hectare na região varia de 15 mil a 25 mil, o que indicaria um valor estimado de R$ 1,5 milhão para a propriedade. A região foi recentemente contemplada com uma verba de 42 milhões do PAC, o programa coordenado pelo próprio Rui Costa. Procurado por meio de sua assessoria de imprensa, Rui Costa não quis se manifestar. Começando agora com a Carla. Carla, o UOL mandou, né, o Aguirre Talento lá para a Bahia para investigar. Descobriu-se que essa fazenda, que inclusive foi desmembrada de uma fazenda de uma aliada política dele, transferida para o governador, não está no nome dele, mas está no nome de um aliado político. Qual que é, na sua avaliação, o impacto disso e por que isso por que é importante a gente jogar luz sobre essa situação? Então, saca duas coisas. Primeiro, exaltar que a gente gosta muito de reportagem, né? E a gente sempre fala, repórter na rua é sempre bom. O Aguirre teve essa questão, e ele viu, né? Aquela coisa, viu, olhou, perguntou, aqui é a fazenda do Rui Costa? É aqui a fazenda do Rui Costa. Mas não tem documento, não tem essa prova de transação. E aí, qual é o problema, digamos assim? Bom, tem no mínimo um problema. Se a fazenda pertence ao ministro Rui Costa e ele não mostrou, ele não tem essa certidão de transação, tem aí um imposto que deixou de ser pago. Então, é preciso que o ministro responda. A gente luta muito, porque, pelo que a gente chama aqui no jargão jornalístico de o outro lado, porque às vezes o outro lado, a gente de repente está numa apuração e o outro lado vem aqui e mostra: olha, não, na verdade tenho sim, é aqui, é assado, é assado. Não há uma caixa às bruxas, há reportagem. E a gente tem uma apuração em loco, mostrando que a fazenda é dele e que não há nenhum dos registros dessa transação e nem esse pagamento de imposto. E aí, nesse combo aí que o Aguirre mostra na reportagem, além de mostrar ali uma série de verbas do PAC para essas cidades ali também, tem aí uma questão que o ministro da Casa Civil deve responder à sociedade, que é uma questão de um aumento patrimonial ali meio, digamos, suspeito. Então, a gente enviou, e isso eu posso dizer porque acompanhei um pouco do processo, pedimos e reiteramos para que o ministro se manifestasse nesse caso. Reitero que o espaço está aberto, caso o ministro queira falar, e a gente tem que olhar, porque o agente público, ele tem também, como a gente está falando, o dever de dizer como, com quem, e como, de que forma comprou algo, né? E principalmente se está pagando os impostos que deve, porque a gente sabe o quanto é ruim pagar imposto, ninguém gosta de pagar imposto, mas também não dá para ficar enganando aí o fisco, né? Porque ainda é o estado da Bahia, estado que ele foi governador durante 8 anos, que tem uma influência política muito grande. Enfim, é uma história que o ministro Rui Costa precisa aí explicar. Andresa, inclusive o ministro Rui Costa, né, que em tese, o ministro-chefe da Casa Civil, até para situar as pessoas, em tese é o primeiro-ministro de um governo, né? Ele é quem organiza, né, todo o restante da esplanada, as pastas, né? E faz também, de certa forma, também toda a articulação do governo. E tanto é que ele estava ontem naquele almoço, junto com os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, junto com o advogado-geral da União, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, para discutir a questão das emendas, né? Todo aquele problema das emendas. Estava lá o Rui Costa representando o governo Lula, né? Qual que é o impacto disso? Qual que é a preocupação, né? Tem muita gente que pergunta, né, mas qual que é o problema, né? Eu também não transferia, estava vendo como nos comentários, né? Eu também não transferi meu imóvel, né? Mas você não é Rui Costa, né? Bem lembrado, Sakamoto, assim, o Rui Costa é o ministro mais importante do governo, né? Até por isso é o ministro mais visado, né? Porque tudo passa ali pela mão dele, ele é uma espécie de prefeito, vamos dizer assim, lá do Palácio do Planalto, ele que toma tantas decisões, inclusive tem muita gente que não gosta do Rui Costa, do estilo do Rui Costa, que foi governador da Bahia,
nunca tinha atuado assim nacionalmente. O Lula sacou o Rui Costa para o governo, ele atuou como um gerente e o Lula considera que ele faz muito bem esse papel, né? A gente tem um histórico enorme de ministros-chefe da Casa Civil, né? Vamos lembrar aí do Antônio Palocci, é uma cadeira elétrica ali, todo mundo que senta naquela cadeira acaba tendo algum problema e acaba, às vezes, sendo fritado ou caindo. No caso do Rui Costa, acho que é importante que se diga por que ele omitiu esta fazenda. Não é uma questão do imposto ou não do imposto, isso também é importante, mas assim, um político, né? Por que eles omitem os bens que eles têm? Por que será? Eu acho que é uma pergunta que todo mundo fica na cabeça, né? Porque quando você compra um bem, você coloca no seu nome, você registra, tem todo um prazo ali legal, mas por que omitir? Por que as pessoas não podem saber? Então, isso gera um monte de especulação, nos dá o direito a especular de que essa fazenda aí não deveria aparecer, e aí por quê, né? Uma fazenda de 1 milhão e poucos mil reais. E tem uma informação na matéria que eu acho bastante relevante, que é a forma também, o PAC passa todo, né, o Programa de Aceleração do Crescimento do governo federal, tem bilhões ali para serem investidos e as prefeituras, os estados apresentam os projetos para o governo federal e o governo federal aprova esses projetos, isso passa pela mesa do Rui Costa. E a Bahia tem 417 municípios, né? Nosso colega Gui Talento mostra que desses 417, 42 tiveram os seus projetos já contemplados pelo governo. Entre os 42, olha só, gente, que curioso, a prefeitura de Ipiaú, que é justamente onde está a fazenda, o sítio, as terras aí do ministro. Então, isso precisa ser explicado, por que é que ele escondeu essa fazenda e por que é que essa cidade está num pacote de 42 de 417, porque justamente essa cidade foi escolhida para receber verbas do PAC. Pegou essa mania agora na política, ninguém explica mais nada, a gente tenta ouvir os políticos para que eles deem, né, explicações, porque a gente faz essa interface, né, com o eleitor, com o público, né, do que a gente representa, né, o leitor, principalmente aqui o nosso assinante do UOL, e eles não dão explicação mais nenhuma e acham que fica por isso mesmo. Não fica, né? Esse assunto precisa ser esclarecido e cabe aí o próprio chefe, né, do Rui Costa, o presidente Lula, cobrar explicações do seu ministro sobre o que é que aconteceu nesse episódio.